Olá! Já pararam para pensar como a tecnologia tá, bom, em praticamente tudo no nosso dia a dia? É curioso, né? Muitas vezes ela é tão presente que a gente acaba nem notando. Hoje, vamos mergulhar nisso para entender como o desenvolvimento tecnológico não é só sobre celular novo ou computador mais rápido, é sobre a força que de verdade molda o nosso mundo, que resolve problemas e que redefine o que a gente considera possível. Vamos nessa? Para a gente sentir o impacto real da tecnologia, nada melhor que começar com uma história. Uma história bem forte, que mostra como a inovação consegue tocar o nosso lado mais humano. Vamos imaginar a cena Copa do Mundo de 2014, aqui no Brasil. Um homem paraplégico que não podia mover as pernas entra em campo. Ele está usando um tipo de esqueleto robótico, um exoesqueleto, que ele controla com a mente e ele dá o pontapé inicial do jogo. Sabe, esse momento foi muito mais que simbólico. Foi um exemplo claro, emocionante, de como a ciência e a engenharia podem literalmente colocar as pessoas de pé de novo, transformando vidas de um jeito que a gente nem imaginava. E aquele exoesqueleto? É o exemplo perfeito do que é o desenvolvimento tecnológico na prática. Não é só inventar coisas por inventar. É um processo, sabe, de pegar o conhecimento que a ciência já produziu e aplicar para resolver desafios reais, para atender o que a sociedade precisa e, no fim das contas, para deixar nossa rotina mais segura, mais produtiva e simplesmente melhor. Mas tá, como é que essas inovações nascem? Elas não aparecem do nada, né? Existe um motor bem poderoso que impulsiona todo esse progresso. É uma relação super dinâmica entre três grandes pilares. Essa imagem aqui mostra essa dinâmica perfeitamente. A tecnologia, ela não existe sozinha, isolada. Ela faz parte de um ciclo que não para de girar, onde a ciência, o desenvolvimento tecnológico e a sociedade se alimentam o tempo todo. Cada parte empurra e é empurrada pelas outras. Bom, vamos começar pela ciência. Ela é a base de tudo, o ponto de partida. É ela que produz o conhecimento, as descobertas fundamentais. É a pesquisa científica que nos dá as ferramentas e os dados que lá na frente vão virar matéria-prima para uma tecnologia nova. E, muitas vezes, são os problemas da própria sociedade que dão aquele estalo, aquela motivação para começar uma nova pesquisa. Aí, na sequência, entra a tecnologia. Ela pega esse conhecimento todo da ciência e transforma em algo prático, algo que impacta diretamente a vida da gente. Pensa só nos avanços que melhoram a nossa saúde, que facilitam as tarefas do dia a dia. Eles acabam gerando verdadeiras transformações sociais, melhorando a nossa qualidade de vida. E aqui a gente fecha o ciclo. É a sociedade, com as suas demandas, com as suas necessidades, que aponta a direção. São os nossos problemas que acabam guiando o desenvolvimento de novas tecnologias. O ponto principal é que as maiores viradas acontecem quando uma necessidade social real meio que puxa uma invenção para o mercado. Isso cria um ciclo de feedback que, por sua vez, vai gerar novas pesquisas. É um motor que nunca para. Ok, esse ciclo pode parecer meio abstrato falando assim, mas a verdade é que os resultados dele estão por toda parte. Sério, desde tecnologias de milhares de anos atrás até as inovações que estão definindo nosso futuro agora. E olha, isso não é de hoje mesmo. Dá uma olhada nesse exemplo. Há mais de 2000 anos, o Arquimedes usou uma máquina super simples, a roldana, para resolver um problema gigantesco: mover um navio inteiro. É a ilustração perfeita do princípio básico. Usar o conhecimento para criar uma ferramenta que facilita uma tarefa. Simples assim. Agora, vamos dar um salto para o presente. Hoje em dia é muito fácil ver a tecnologia nos semáforos que organizam o trânsito, nos elevadores, no transporte público que leva a gente para todo lado. São coisas tão parte da nossa rotina que a gente mal percebe, mas cada uma delas é um exemplo de como a tecnologia torna a vida na cidade mais prática e mais acessível. E se a gente olhar para o futuro? Aí temos as tecnologias que a gente chama de disruptivas. Elas não só melhoram o que já existe, mas criam realidades totalmente novas. O 5G, por exemplo, não é só uma internet mais rápida no celular. É a base que vai permitir coisas como cirurgias feitas a quilômetros de distância e carros que dirigem sozinhos. É uma mudança na estrutura de como a gente vive. Mas olha, como tudo que é muito poderoso, o progresso tecnológico não vem sem os seus desafios. É super importante a gente ter uma visão equilibrada, sabe? Reconhecer tantas promessas incríveis quanto as complexidades que vêm junto com elas. Então, o ponto crucial é esse. A tecnologia tem dois lados, como uma moeda. De um lado, os benefícios são inegáveis, né? Melhor qualidade de vida, mais acesso à informação, à saúde. Do outro, a gente encara desafios bem sérios, como a quantidade absurda de lixo eletrônico, a desigualdade no acesso e o impacto disso tudo no mercado de trabalho.
Essa imagem aqui mostra um exemplo bem claro desse dilema. Linhas de montagem automatizadas são super eficientes, otimizam a produção de um jeito incrível. Ao mesmo tempo, elas viraram um símbolo da substituição da mão de obra humana, que é um dos maiores desafios sociais que a tecnologia coloca para a gente hoje. Resumindo, os principais pontos negativos que a gente precisa encarar são bem claros: a geração gigantesca de lixo eletrônico, o consumo de energia que não para de crescer, o abismo digital entre quem tem e quem não tem acesso, e a já mencionada substituição de postos de trabalho. São questões que pedem a nossa atenção, e para ontem. E tudo isso nos deixa com uma pergunta que é fundamental para o futuro. A tecnologia vai continuar avançando, e cada vez mais rápido. O desafio para todos nós é como guiar esse avanço. Como a gente pode garantir que a inovação sirva para diminuir as desigualdades em vez de aumentar? Como construir um futuro onde progresso seja sinônimo de um mundo mais justo e mais sustentável para todo mundo? Fica aí a reflexão.